Vocês conhecem todas as categorias de peso do MMA? Todas as 11? Ou só as 7 que tem no UFC? O MMA hoje conta com 9 categorias de peso oficiais, de acordo com as regras unificadas do MMA, e mais 2 categorias de peso não oficiais, porém que são usados por alguns grandes eventos. Eu vou mostrar para vocês agora e explicar cada uma dessas categorias de peso e os principais campeões dessas categorias pelo mundo. Para começar, vamos falar da categoria Flyweight, que para nossa tradução é peso mosca, categoria até 125 libras ou 57 quilos. Essa categoria não tem no UFC, que é o principal evento de MMA, mas já foi confirmado pelo presidente do UFC que vai ter, inclusive que vai ser feito um GP para definir o primeiro campeão dessa categoria. Hoje, os principais campeões dessa categoria pelo mundo são no Shotô, o japonês Yasuhiro Urushitani, no King of the Cage, o japonês Mamoru Yamaguchi, e no Pancrase, o japonês Kiyotaka Shimizu. A próxima categoria é a categoria Bantamweight, que tem uma grande confusão de tradução, essa categoria aqui no Brasil. Bantam é uma palavra que não tem tradução do inglês para o português, mas se você buscar a origem dessa palavra, em inglês, Bantam é uma raça de galinha. Portanto, foi traduzido para o nosso português Bantamweight como peso galo, e não peso pluma, como algumas pessoas acham e insistem em achar. Pluma é a mesma coisa que pena, é só vocês pensarem nisso, e pena é outra categoria. Então, na categoria Bantamweight, que é o nosso peso galo, que é a categoria até 135 libras ou 61 quilos, é atualmente a categoria mais leve do UFC, e os campeões dessa categoria pelo mundo são: no UFC, o campeão é o americano Dominick Cruz; no Bellator, o campeão é o americano Zach Makovsky; no Shotô, o campeão é o japonês Koetsu Okazaki; no King of the Cage, o campeão é o americano Jimmy Rivera; e no Pancrase é o japonês Manabu Inoue. No UFC, a próxima defesa do cinturão da categoria de pesos galo vai ser no UFC 132, que vai acontecer agora, dia 2 de julho. O Dominick Cruz vai defender o cinturão contra o Uriah Faber. A próxima categoria é a categoria Featherweight, o nosso peso pena, que é a categoria até 145 libras ou 66 quilos. Nós temos como campeão nessa categoria, no UFC, o brasileiro José Aldo; no Dream, o japonês Hiroyuki Takaya; no Bellator, o americano Joe Warren; no Sengoku, o japonês Hatsu Hyoki; no King of the Cage, o americano Donald Sanchez; e no Pancrase, o brasileiro Marlon Sandro. No UFC, o cinturão peso pena vai ser posto em disputa, ainda não confirmado oficialmente, mas rumores indicam que vai ser no UFC 136, no dia 8 de outubro. José Aldo coloca o cinturão contra o Kenny Florian. A próxima categoria é a Lightweight, a categoria de pesos leve, categoria até 155 libras ou 70 quilos. E os principais campeões dessa categoria, no UFC, é o americano Frank Edgar; no Strikeforce, é o americano Gilbert Melendez; no Dream, o japonês Shinya Aoki; no Bellator, o americano Ed Álvares; na M1 Global, o americano José Figueroa; no King of the Cage, o americano Bob Green; no Pancrase, o japonês Koji Oishi. No UFC, esse cinturão vai ser posto em disputa pelo Frank Edgar contra o Gray Maynard, mas ainda não foi definida a data. E no Strikeforce, o próximo desafiante ao título do Gilbert Melendez é o Jorge Masvidal, mas também não foi definida ainda a data. Próxima categoria é a Welterweight, categoria dos pesos meio-médios, até 170 libras ou 77 quilos. Nessa categoria, os principais campeões são: no UFC, o canadense Georges St-Pierre; no Dream, o lituano Mariusz Zaromski; no Bellator, o americano Ben Askren;
No Sengoku, o japonês Keita Nakamura. Na M1 Global, o russo Shamil Zavurov. No Shotô, o brasileiro Luiz Ramos. No King of the Cage, o americano Quinn Muller. E no Pancrase, o japonês Takenori Sato. Não sei se vocês repararam, tá faltando alguém aí nessa lista, né? Pois é, eu não falei que o Nick Diaz é o campeão do Strikeforce porque ele abandonou o título para disputar o cinturão do UFC contra o Georges St-Pierre no UFC 137, que vai acontecer dia 29 de outubro. Não vai ser uma unificação de títulos. O Nick Diaz abandonou o cinturão do Strikeforce e vai ser o desafiante do título do UFC. Próxima categoria é a Middleweight, a categoria dos pesos médios, até 185 libras ou 84 quilos. Nessa categoria, os principais campeões são, no UFC, o brasileiro Anderson Silva. No Strikeforce, o brasileiro Ronaldo Jacaré Souza. No Bellator, o cubano Hector Lombardi. Na M1 Global, o russo Magomed Sultanagomedov. No Shotô, o afegão Siad Bahadurzada. No King of the Cage, o americano Brandon Hunt. No UFC, esse cinturão vai ser posto em disputa no UFC 134, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, dia 27 de agosto. Anderson Silva enfrenta o japonês Yushin Okami. Próxima categoria é a Light Heavyweight, a categoria dos pesos meio pesados, até 205 libras ou 93 quilos. Os principais campeões dessa categoria são, no UFC, o americano John Jones. No Strikeforce, o americano Dan Henderson. No Dream, o armeno Gegard Mousasi. No Bellator, o congolês Christian Mbumbu. Na M1 Global, o brasileiro Vini Magalhães. E no King of the Cage, o americano Mike Kyle. O cinturão dessa categoria vai ser posto em disputa no UFC no dia 24 de setembro, no UFC 135, onde o John Jones vai enfrentar Quinton Rampage Jackson. A próxima categoria é a Heavyweight, a categoria dos pesos pesados, até 265 libras ou 120 quilos. Os principais campeões são, no UFC, o americano Cain Velasquez. Sim, americano e não mexicano, como muitos acham. No Strikeforce, o holandês Alistair Overeem. No Dream, o mesmo holandês Alistair Overeem. No Bellator, o americano Colby Conrad. Na M1 Global, o georgiano Guran Gudjanichvili. No King of the Cage, o americano Daniel Cormier. E no Pancrase, o americano Josh Barnett, que não põe o cinturão em disputa desde 2003. Mas foi o último campeão. No UFC, esse cinturão vai ser posto em disputa no UFC 138. Cain Velasquez vai ser desafiado pelo brasileiro Júnior dos Santos Cigano, no dia 19 de novembro. A última categoria oficial, pelas regras unificadas do MMA, é a categoria de peso Super Heavyweight, a categoria super pesados, categoria acima de 265 libras. Ou seja, acima de 120 quilos, sem limite de peso. Não são muitos eventos que adotam essa categoria, mesmo ela sendo uma categoria oficial, então não se tem muitos campeões dessa categoria pelo mundo. Eu vou citar apenas um. No King of the Cage, o americano Steve Jones. Foram 9 categorias. Ainda faltam 2, que eu disse que são 11. Essas 2 não são oficializadas pelas regras unificadas do MMA, mas tem eventos que usam essas categorias, inclusive tem campeões dessas categorias pelo mundo. A primeira das categorias não oficiais que eu vou falar é a Strawweight, que é a categoria de pesos palha, categoria até 115 libras, ou seja, 52 quilos. Encaixando essa categoria nas outras, seria a primeira categoria do MMA, a categoria mais leve. O campeão conhecido dessa categoria é o campeão do Shotô, o japonês Junji Ikoma. A outra categoria não oficial, eu acho que é uma categoria muito importante, apesar de não ser oficial. Os eventos deveriam sim adotar essa categoria. É a categoria Cruiserweight, a categoria de peso cruzador, que seria entre a categoria de pesos meio pesado e pesado. A diferença entre todas as categorias do MMA variam de 4, 5, no máximo 7 quilos de diferença entre uma e outra. Da categoria dos pesos médio até o meio pesado, essa diferença vai para 9 quilos, que ainda é aceitável. A diferença de peso da categoria meio pesado até a categoria dos pesos pesado é uma diferença de 27 quilos. Portanto, essa categoria de peso cruzador foi encaixada no meio,
com um limite até 230 libras, ou seja, até 105 quilos. Considerando depois o peso pesado, aqueles que vão acima de 105 até 120 quilos, evitando assim que aconteça, como acontece em alguns casos, luta de lutadores na categoria dos pesos pesados, lutadores que têm 120 quilos, contra lutadores que têm 98, 100 quilos, uma diferença grande de peso, porque acima de 93 normalmente é considerado pesado. Existem alguns eventos que usam essa categoria, como o Shotô, o King of the Cage. Inclusive no King of the Cage existe o campeão peso cruzador, que é o australiano Tony Bonello. Bom, essas são as 11 categorias do MMA. E no MMA feminino, como é que funcionam as categorias de peso? Bom, é bem simples. São as mesmas categorias, considerando as 9 oficiais. Porém, com um deslocamento na tabela. Os valores dos pesos continuam os mesmos, só a nomenclatura que muda. Existem algumas campeãs também. São poucos eventos que têm mulheres lutando. Na categoria de peso galo feminino, que é até 105 libras, 48 quilos, nós temos um evento chamado Valkyrie, que é um evento exclusivo de MMA feminino. A campeã é a japonesa Yasuko Tamada. Na categoria de peso pena feminino, que é 115 libras, 52 quilos, nós temos no Bellator a americana Zoila Gurgel e no Valkyrie a japonesa Mei Yamaguchi. Na categoria de peso meio-médio feminino, de 135 libras ou até 61 quilos, a campeã conhecida é a holandesa Marloes Konen, no Strike Force. E na categoria de peso médio feminino, que é de 145 libras até 66 quilos, no Strike Force, a brasileira Cristiane Cyborg Santos. E no Valkyrie, a japonesa Rin Nakai. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem aí esse vídeo, se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo, é interessante vocês comentarem. Comentem sobre essas categorias, sobre o peso cruzador, o que vocês acham dessa categoria, deveria ser oficializado ou não. E até a próxima, até o próximo vídeo. Falou, gente!